Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de introdução ao curso de FreeBSD. Trata-se, pessoal, de um treinamento aí sobre FreeBSD, tá? Na qual o foco desse treinamento, o conteúdo que vai ser abordado, tá? Nesse treinamento é considerado de nível iniciante, tá? Para nível intermediário, tá? Então, ou seja, para aqueles que nunca tiveram contato com o sistema, tá? Vai ser uma boa oportunidade para ter um bom embasamento, tá? Sobre o funcionamento e a operação do sistema FreeBSD, tá? E também vai ser abordado aí algumas tarefas aí que já são consideradas aí de nível intermediário aí sobre o FreeBSD, tá? Então a carga horária do treinamento são 20 horas, tá? O formato, tá, que o curso está sendo disponibilizado, tá? É um curso online, tá? Na qual é disponibilizado para o aluno uma apostila completa, tá? No formato PDF. Tá? Essa apostila ela contém mais de 300 páginas, tá? Com todas as telas de instalação, telas de configuração, dicas, tá? Então é uma apostila bem completa, tá? Mais as videoaulas gravadas, tá? Então além da apostila serão disponibilizadas videoaulas, tá? Com os slides também de cada videoaula, para que caso o aluno queira somente estudar offline os slides, tá? Isso será possível, tá? E também vai ter as aulas, caso ele também queira visualizar, tá? E esse curso aí ele tem aí como ementa, né? São nove tópicos, tá? Principais, tá? Das quais a gente está demonstrando a seguir, tá? Então, tópicos enumerados de 1 a 9, tá? Então, o primeiro vai ser a introdução, tá? O tópico 2 é obtendo e instalando o FreeBSD. Tópico 3, a parte de administração do sistema operacional, tá? Tópico 4, gerenciamento do boot e compilação do kernel do FreeBSD. O tópico 5 é a administração de pacotes. Tópico 6 é o ambiente gráfico, o X, trabalhando com ambiente gráfico no FreeBSD. Tópico 7, trabalhando com discos, partições de disco e sistemas de arquivos. Tópico 8, configurações de rede. E o tópico 9, para fechar aí o nosso curso, o nosso treinamento, aplicando segurança básica no FreeBSD. Tá? Então esses são os tópicos principais, os tópicos macros do nosso curso, tá? Na qual vamos agora detalhar aí, posteriormente aí, nessa aula introdutória, mais detalhes sobre cada tópico, o que será visto em mais detalhes em cada tópico, tá? Falando um pouco sobre mim, pessoal, então meu nome é Danilo, tá? Possuo mais de 8 anos de experiência em TI, tá? Dentre esses 8 anos aí iniciados, o contato com TI através de suporte, tá? Infraestrutura, tá? Tanto infraestrutura de redes, infraestrutura de servidores, ambientes mistos, tá? Ambientes Windows, ambientes Linux, tá? Contato aí básico também com ambientes Mac OS X, tá? E ultimamente um contato aí com a parte de muito forte com a parte de infraestrutura e segurança da informação, tá? Eu possuo graduação em redes de computadores, tá? MBA em gestão da segurança da informação e algumas certificações de TI, voltadas para as áreas de redes, segurança da informação e sistemas operacionais. Nesse caso, sistemas operacionais open source, no caso Linux, Então, eu sou profissional certificado LPI 3, tenho algumas certificações Cisco, como o CCNA Routing Switching, o CCNA Security, algumas certificações voltadas para appliances de firewall, appliances UTM da Fortinet, tá? Dell Sonic Wall, certificação voltada para ISO 27002, tá? Dentre outras certificações, tá? Para quem quiser ter meu contato aí, quiser fazer um network profissional, contato, tirar dúvidas, aí tá o meu LinkedIn, tá? Para que vocês fiquem à vontade para me adicionar e para a gente poder fazer um network. O objetivo do treinamento, tá? Falando um pouco aí do FreeBSD, O FreeBSD ele é um avançado sistema operacional utilizado aí em servidores, desktop e até mesmo em plataformas embarcadas de comunicação. Então, para vocês terem noção, o FreeBSD ele é possível instalar desde em computadores antigos, notebooks, servidores de grande porte e até mesmo em dispositivos aí
com chip integrado, como por exemplo o Raspberry Pi, entre outros exemplos de poder instalar o FreeBSD, tá? Então ele é multiplataforma, tá? Ele possui uma grande comunidade de desenvolvimento que por mais de 30 anos se dedica na sua melhoria constante e na sua evolução, tá? Então é mais de 30 anos de estudo, de desenvolvimento, de testes, aí focando no aprimoramento do sistema, tá? Então não é uma coisa que aconteceu recente. Por ser um sistema robusto, estável e por possuir muitos recursos, principalmente esses recursos voltados para a segurança, é a plataforma escolhida por muitos websites e aplicações críticas ao redor do mundo, tá? Como principal sistema operacional para ser utilizado. Então é utilizado aí em larga escala ao redor do mundo, tá? O FreeBSD. Além disso, trata-se de um sistema amplamente também utilizado para fins de armazenamento de dados, tá? Pois ele possui diversos recursos avançados para poder tratar aí o armazenamento de dados. Ele trabalha muito bem com I/O de disco, com vários tipos de discos, tá? Então essa é mais um dos motivos na qual ele é utilizado aí em larga escala, tá? E o objetivo do curso, tá? A gente falou de FreeBSD, mas o objetivo do curso ele é apresentar ao aluno, tá? De uma forma simples e objetiva, uma introdução sobre o sistema FreeBSD. Só que é uma introdução, pessoal, muito bem fundamentada, muito bem exemplificada sobre o que é o sistema FreeBSD. Quais são os seus principais aspectos de configuração e administração, provendo os conhecimentos necessários para que o aluno tenha a capacidade de instalar seu próprio sistema do zero, tá? Bem como administrar sistemas FreeBSD que, por exemplo, já estejam em produção, tá? Então o conteúdo do curso ele é de extrema qualidade, tá? Na qual é abordado toda a conceituação técnica acerca daquele assunto, tá? E quando aplicável já é demonstrado na prática exemplos práticos de como o aluno pode atender fazer determinada função, determinado recurso dentro do sistema, tá? Quais são os pré-requisitos para poder fazer esse curso, para fazer esse treinamento, tá? Conforme foi abordado, o curso ele aborda conteúdo de nível iniciante e intermediário. Então não tem muito recurso, muito pré-requisito especial para poder fazer esse treinamento, para fazer esse curso. Porém, o recomendado, tá, são conhecimentos básicos em hardware. Então conhecer o que é um CPU, uma memória RAM, a parte de rede, discos e demais componentes de hardware, tá? Ter uma certa vivência, por mais básica que seja, mas pelo menos conhecer, tá, esses componentes de hardware, saber basicamente o que cada um faz, tá? Já é muito interessante ter esse conhecimento. Conhecimentos básicos a nível de rede, tá? E protocolos de rede, protocolos da pilha TCP/IP, protocolos de aplicação como HTTP, FTP, tá? Não precisa ser especialista, pessoal, nesses itens, mas ter conhecimentos básicos, tá? Saber que existe, saber para que a utilização básica desses protocolos, tá? E é uma preferência ter conhecimentos básicos, tá? Na operação de sistemas operacionais open source, como por exemplo sistemas Unix-like, distribuições Linux, tá? Se alguém já mexeu ou trabalhou, tá? Nem que for de forma básica com Debian, com Ubuntu, ou já utilizou, por exemplo, o próprio FreeBSD, ou o OpenBSD, o NetBSD, ou o Solaris, enfim, se já teve um contato com essa operação aí, com esses sistemas open source, já trabalhou um pouco com a linha de comando, enfim, vai conseguir absorver melhor esse treinamento, tá? Não quer dizer que é obrigatório, tá? É recomendado, tá? Conforme eu disse aqui, ó, é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, tá? E o público-alvo, tá, desse treinamento são profissionais de tecnologia da informação no geral, administradores de redes de dados, administradores de sistema, tá? Sysadmins, profissionais de virtualização, tá? E estudantes da área, tá? Que desejam conhecer mais sobre esse fantástico sistema operacional, tá? Então ele não se limita a só isso, tá, pessoal? Qualquer pessoa que queira conhecer o FreeBSD, tá? Ter um bom embasamento, esse curso ele é recomendado, ele tem como público-alvo, tá? Então agora vamos ao detalhamento da ementa do curso, tá? Então vamos agora falar de forma detalhada quais são os subtópicos
dos 9 tópicos macros do nosso curso, tá? Então, tópico 1 é a introdução. Então, observem aí que temos vários subtópicos, né? Então, afinal, o que é o FreeBSD? Então, vamos ter aqui um overview sobre o que é o FreeBSD. Vamos entender o licenciamento BSD, que é o licenciamento na qual o FreeBSD se encaixa, né? Por que devemos utilizar o FreeBSD? Então, é uma série de respostas aqui acerca dessa pergunta. Por que o FreeBSD deve ser utilizado, né? Quais são os aspectos positivos na utilização do FreeBSD, tá? E em comparação a outros sistemas operacionais, por exemplo, tá? Portabilidade, gerenciamento de software simplificado, sistema de arquivo avançado, tá? São alguns pontos fortes do FreeBSD que serão ressaltados em detalhes, tá? Que vai te convencer a utilizar o FreeBSD. Como é a parte de desenvolvimento do FreeBSD, a comunidade, quem são os contribuidores e quem são os usuários, tá, do sistema. Entender aí outros sabores do BSD. Então, o BSD ele é uma família de sistemas operacionais, tá, na qual o FreeBSD faz parte, mas existem outros sistemas. Então, a gente vai mencionar quais são esses outros sistemas, tá? Falar um pouco aqui deles aqui, ó, NetBSD, OpenBSD e o próprio macOS X, tá? Então não se assustem, então o macOS X ele tem partes de código FreeBSD, tá? Então, por que utilizar outros sabores de BSD e sistemas aí que são derivados do FreeBSD, tá? Então existem vários outros sistemas, tá, que nasceram aí a partir do FreeBSD. Ainda no tópico 1, pessoal, na introdução, continuando aqui, ó, fazendo um comparativo aí do FreeBSD com outros sistemas operacionais, tá? Um overview do FreeBSD versus Windows, FreeBSD versus Linux, tá? Então aqui o motivo dessa comparação vocês vão ver que não é no sentido de falar que um sistema é melhor que o outro. Na verdade, apenas serão ressaltados aí os pontos positivos e negativos, tá? Na comparação entre esses sistemas, tá? Como obter ajuda, pessoal, dentro do FreeBSD? Então temos aqui vários métodos para poder obter ajuda, tá? Manpages, a página oficial do projeto, enfim, N outras formas para poder fazer a obtenção de ajuda. Então esse tópico é um tópico introdutório que vai, na verdade, dar um overview geral sobre o FreeBSD e suas principais características, tá? Para deixar o leitor aí que não conhece e que não tem muita familiaridade já entendendo aí o que vem a seguir aí nos próximos tópicos, tá? O tópico 2, tá? Vai ser a parte na qual a gente vai entender como fazer o download do FreeBSD e fazer a instalação do FreeBSD, tá? Então vamos ver quais são os requerimentos de hardware para poder executar o FreeBSD, tá? Então quanto de CPU, quais CPU eu posso ter, quanto de memória é o mínimo, o recomendado, qual é o espaço de disco mínimo, qual é o espaço de disco recomendado, tá? As formas de realizar o download do FreeBSD, qual que é o site oficial, qual que é o FTP do projeto, tá? Onde que eu vou fazer o download da ISO do FreeBSD, tá? As arquiteturas disponíveis, tudo isso vai ser visto aqui, tá? Entendendo aí como é os releases do FreeBSD, tá? Então, por exemplo, release 9.3, 10.0, 10. Enfim, vamos entender aí como que funciona essa parte de release, tá? Vamos ver o histórico dos releases, tá? Se eu quero fazer o download de uma versão anterior do FreeBSD, eu consigo ter aqui, ó, a gente vai ensinar como fazer isso, tá? O FTP do FreeBSD para poder ter acesso a todas essas versões, tá? Quais decisões, tá? Isso é muito importante antes de fazer a instalação do sistema, tá? Como que eu vou fazer o layout de particionamento? Se eu vou estar utilizando múltiplos discos, entendendo aí conceitos aí de block size das partições. Então, tudo isso aqui são decisões, tá? Que a gente vai ter que tomar antes de colocar a mão na massa, tá? Antes de instalar o sistema propriamente dito, tá? Então isso vai ser visto no tópico 2. Continuando no tópico 2, tá, pessoal? Todo o ambiente, tá? Toda a instalação do FreeBSD, então toda a instalação do FreeBSD, ela vai ser realizada em ambiente de laboratório, tá? E para fazer esse laboratório, vamos utilizar aí a ferramenta de virtualização VirtualBox. Então a gente vai preparar aqui o ambiente de laboratório para poder fazer a instalação do FreeBSD. Então a gente vai orientar a fazer a instalação do VirtualBox tanto em ambientes Windows ou em ambientes Linux, caso seja a preferência do aluno, tá? Vamos detalhar, pessoal,
passo a passo o processo de instalação do FreeBSD, tá? Orientando tela por tela, opção por opção, tá? Vamos aqui comentar os utilitários que são utilizados aí para poder instalar e configurar o FreeBSD, tá? A gente vai instalar o FreeBSD de forma padrão, tá? E de forma customizada, tanto utilizando o sistema de arquivo UFS quanto o sistema de arquivos EFS, tá? E vamos aí orientar a como fazer o upgrade do release do FreeBSD. Então eu tenho um release mais antigo, eu quero atualizar para o mais novo, então a gente vai orientar algumas formas, né? Passar algumas dicas de como fazer esse processo. Então o tópico 2 ele visa a obtenção e a instalação do FreeBSD, tá? Já o tópico 3 é a parte em si da administração do sistema, tá? Aqui nesse ponto a gente já vai considerar que o aluno já tenha instalado o FreeBSD, tá? Já tenha feito a instalação no ambiente do laboratório, e nesse tópico 3 a gente vai começar a entender como funciona a administração do sistema, né? Então, uma visão geral do sistema e realizando o primeiro acesso ao sistema, conceitos de terminais, tá? E virtual consoles, tá? Como é estruturada os diretórios dentro do sistema, entendendo aí como trabalhar com shells, tá? Vários comandos úteis aqui, ó, para poder fazer a administração do sistema, né? Como criar um arquivo, como criar um diretório, como fazer a deleção, né? A exclusão de um arquivo de um diretório, como editar um arquivo, visualizar o conteúdo do arquivo e listar quais arquivos estão presentes de um diretório. Então, como copiar um arquivo, como mover um arquivo, né, entre a estrutura de diretórios dentro do sistema. Como eu faço na linha de comando, tá, para navegar entre os diretórios do sistema. Como procurar uma string específica dentro de um arquivo, né, fazer buscas, né, fazendo o empacotamento de vários arquivos em um único container, né, e aplicando a compactação, tá, que a gente vai falar muito da utilização do aplicativo, do utilitário tar, tá. Continuando aqui no nosso tópico 3, tá, vamos trabalhar aí com as variáveis de ambiente, tá, e entender aí a variável path. Tarefas relacionadas à alteração de hostname, configuração básica de rede, ajustando o time zone do sistema, atualizando aí informações de data e hora do sistema, tanto de forma manual quanto de forma automática através do protocolo NTP, trabalhando com usuários e grupos, tá? Gerenciando tanto usuários quanto grupos, trabalhando com permissões. Então observem, pessoal, que esse tópico 3 a gente tem uma carga muito grande, tá? De informação, todas elas de fundamentais importâncias para que o usuário ou administrador do FreeBSD saiba realizar aí, de certa forma, as principais tarefas aí dentro do sistema operacional, tá? Então isso é o conteúdo que vai ser visto no tópico 3, tá? E continuando, pessoal, tem mais um pouquinho aqui, seria a parte de gerenciamento de processos, tá? Que seria visualizar processos, finalizar processos que estão em execução, a parte de agendamento de tarefas, tá? Agendamento das rotinas administrativas, tá? Através do cron, como utilizar editores de texto, tá? Dentro da linha de comando, tá? Como aplicar um reboot e um shutdown de forma correta no sistema, e algumas dicas e considerações aqui importantes aí referente à administração do sistema, tá? Então é um tópico bem extenso, bem completo, que vai dar uma visão muito sólida, muito consistente na parte de administração do sistema, tá? O tópico 4, tá, é a parte de gerenciamento do boot do sistema, da inicialização do sistema, e vamos aí entender como recompilar um kernel, tá? Então, entendendo o processo de boot, então a gente vai detalhar o processo de boot para que um aluno saiba quais são os estágios de boot, o que está relacionado em cada estágio de boot do sistema, quais são arquivos que estão envolvidos, tá, no processo de boot. Vamos conhecer aí o gerenciador de boot, o modo single user, multi-user. Vamos aprender a otimizar o initd, que é um super daemon utilizado, que pode ser utilizado dentro do sistema. A parte de aplicação de patches. Vamos entender aí, para quem não tem muito conhecimento, o que é um kernel, como gerenciar os parâmetros do kernel, tá? Entender a parte dos módulos do kernel, tá? E aqui todo o processo de recompilação do kernel. Então eu quero criar um kernel customizado, tá? Como eu faço isso, tá? As etapas de preparação, como fazer um backup do kernel atual para poder restaurar caso
a gente tem algum problema na recompilação, tá? Como que é o arquivo de configuração do kernel, tá? Como que eu devo ajustar os parâmetros dentro desse arquivo e construindo um novo kernel e uma parte de troubleshoot para se caso dê algum problema, como eu posso voltar o kernel padrão no meu sistema. Então é muito interessante esse tópico 4. O tópico 5, ele visa na administração de pacotes, tá? Então na instalação de novos programas, novos aplicativos, na remoção e gerenciamento, tá? Através de ports. Então a gente vai entender o que são ports, né? A coleção de ports, que nada mais é que a árvore de aplicativos, tá? Muito inteligente dentro do FreeBSD, tá? A gente vai orientar como fazer a procura e instalar determinada aplicação, como desinstalar determinada aplicação, se eu quero atualizar uma aplicação, como que eu faço, e entender aí o outro conceito acerca da administração de pacotes, né? Que são os packagers, que são os pacotes pré-compilados, tá? Então, como instalar um pacote pré-compilado, como remover e como atualizar um pacote pré-compilado dentro do FreeBSD. Então é um tópico bem completo acerca da administração dos pacotes dentro do FreeBSD. Já no nosso tópico 6, tá? É um tópico meio tímido, tá? Mas ele visa a demonstrar aí a parte de operação gráfica, né? O ambiente gráfico dentro do FreeBSD. Então, por padrão, a instalação do FreeBSD vai ser somente em modo texto, tá? Mas posteriormente, tá, vai ser explicado como fazer a instalação de um ambiente gráfico, tá? Caso seja de interesse do aluno, tá? Então a gente vai entender o que vem a ser o ambiente X, tá? O que é esse X, que muitos observam, né, enxergam, mas não tem essa noção do que seria, tá? Vamos entender aí o conceito de gerenciador de janelas, algumas opções de ambiente X, tá? Xorg e Xfree86, como instalar um ambiente X, como configurar um ambiente X e como fazer a instalação de um gerenciador de janelas. Então, dessa forma aqui, tá, a gente pode deixar o nosso FreeBSD como uma máquina de desktop, com um usuário, com a interface gráfica devidamente instalada. Então, a gente vai ver isso no tópico 6, como fazer isso. No nosso tópico 7, tá, a gente vai trabalhar com discos, partições de disco e sistema de arquivos. Então vamos ver tecnologias de armazenamento de dados, tá? Utilizadas atualmente no mercado, como HDD, SSD, o SSD, perdão. As tecnologias aí mais utilizadas para poder conectar os discos com o sistema, né? Com a placa-mãe do sistema ou com a placa controladora de disco, né? Padrões ATA, SATA, SCSI e SAS, tá? O que é um sistema de arquivo propriamente dito, tá? E quais sistemas de arquivos são suportados, né, de forma nativa no FreeBSD? Sistemas de arquivos que são utilizados aí em mídias removíveis, né? CD, DVD, pendrive, entre outras mídias removíveis, né? Cartões flash. Sistemas de arquivos aí voltados para operação em rede e entender o que seria aí o conceito de device nodes, tá? Continuando também no nosso tópico 7, pessoal, que ele é um pouco extenso também. Vamos entender a tabela de partições do sistema, mais precisamente entender toda a estrutura do arquivo /etcfstab, verificar quais sistemas de arquivos estão montados no sistema, como montar, como desmontar um sistema de arquivo, verificar o consumo de cada partição montada dentro do sistema. Se eu quero adicionar um novo disco no meu sistema, quais são os passos que eu devo fazer para poder instalar, desde a instalação física desse disco até a parte de utilização desse disco, tá? Trabalhando com cotas, tá? Aplicando, na verdade, limites, tá? Para usuários e para grupos de usuário, tá? O quanto determinado usuário e cada grupo de usuário vai poder gravar dentro de determinada partição, tá? Utilizando aí snapshot no sistema de arquivo FS, trabalhando com o sistema de arquivos EFS. Então isso aqui é muito importante, é um sistema de arquivo muito avançado que provê muitos recursos que visam aí a segurança dos dados, tá? Então a gente vai trabalhar com esse sistema de arquivo, vai dar um overview muito bacana de como trabalhar com os EFS dentro do FreeBSD, tá? Ajustes para aumento de desempenho, aqui um tunnel, tá? A nível de rede, a nível de disco e a nível de kernel,
Então, alguns parâmetros de kernel, algumas opções que podem ser ajustadas para melhorar a performance do sistema como um todo, tá? E demonstrar como adicionar áreas adicionais de swap, tá? Memória virtual, caso necessário, tá? No nosso sistema. No nosso tópico 8, tá? Vamos abordar a parte de configurações de rede, tá? Então, toda a parte de configuração de rede no FreeBSD a gente vai estar abordando, tá? Então, o que faz o comando ifconfig, o que faz o comando route, tá? Como eu faço para poder adicionar múltiplos endereços IP numa mesma interface, né, que são chamados alias, tá? A gente vai entender como fazer isso. Como renomear uma interface de rede. Então, por exemplo, eu não quero que ela seja reconhecida como M0, eu quero chamar ela de outro nome qualquer. Então, a gente vai entender como fazer isso, tá? Como configurar uma interface de rede, tanto para obter IP por DHCP ou configurar de forma estática, tá? E atividades aí relacionadas a troubleshoot a nível de rede, tá? Tanto através do comando stat, netstat, quanto através do comando sockstat, que será abordado aqui para a gente poder visualizar que processo ou que socket está sendo executado aí em cada porta lógica, tá? Então, são atividades relacionadas aí à rede, tá? Toda a parte de roteamento, criar rotas, deletar rotas, rota default, atividades relacionadas à rede no FreeBSD. E o tópico 9, tá? Fechando o detalhamento aí da ementa, ele visa a aplicação de segurança básica no FreeBSD, tá? Segurança básica no sentido de ações de segurança que são consideradas fundamentais, primordiais para se ter um nível inicial e aceitável de segurança no sistema, tá? Então a gente vai trabalhar com ACLs, trabalhar com file flags, fazer auditoria nos ports, nos pacotes que estão instalados para verificar se temos pacotes com vulnerabilidades conhecidas, tá? Pacotes instalados no sistema. É uma introdução muito bacana ao filtro de pacotes do PF, né? Packet Filter. Vamos entender a configuração do PF, entender componentes principais do PF. Vamos ter exemplos práticos aí de como aplicar a filtragem de pacotes com o PF, tá? Ainda com o PF, trabalhando com o NAT, que seria o Network Address Translation, entendendo aí como o NAT funciona. Também exemplos práticos de utilização do NAT, tá? Verificação do status das conexões e verificação do arquivo de logs do PF, tá? Então, verificando aí toda a parte de log, quais são os logs que estão sendo gerados das atividades do Packet Filter. Ainda no tópico 9, tá? Continuando, sistema de auditoria, tá? Então, é um sistema que vai ficar registrando eventos de determinadas origens aí para vários usuários do sistema, tá? Então a gente vai trabalhar com criptografia, tá? A nível de disco, tá? Tanto fazendo a criptografia de partições de disco, como a criptografia também da área do swap do sistema, tá? Para prover aí criptografia dos dados, poder prover confidencialidade dos dados, né? Integridade dos dados, tá? Algumas dicas para poder utilizar o sudo e o SSH dentro do FreeBSD. Algumas ideias aí e recomendações para poder fazer a remoção de programas desnecessários, tá? Que não são utilizados aí dentro do FreeBSD, e fazendo o ajuste aí, algumas dicas para poder montar os sistemas de arquivos usando aí algumas boas práticas no que tange a segurança básica, né? A segurança mínima para poder prover aí segurança mínima ao sistema FreeBSD, tá? Então, pessoal, essa é a nossa ementa detalhada do curso, tá? Então, é um curso, como eu já mencionei, que vai dar um bom embasamento, tá? Para a operação local do sistema, né? E fazendo algumas interações a nível de rede, tá? Mas vai dar um bom embasamento para aqueles que não conhecem nada de FreeBSD, vai dar um embasamento muito legal de como trabalhar com o FreeBSD. E para aqueles que já conhecem, eu tenho certeza que tem muita informação aqui, tá? Muita informação sólida, informação que foi testada em laboratório, tá? Que vai poder contribuir de forma positiva para poder atingir todos os objetivos que foram previstos nesse treinamento, que é fazer com que o aluno consiga instalar o seu sistema do zero e também consiga gerenciar um sistema FreeBSD já em produção, tá, pessoal?
Então espero que vocês tenham gostado da ementa, tá? E vejo vocês aí no nosso curso de FreeBSD. Grande abraço, pessoal. Até mais.